Sequenciando o capítulo 1 de Efésios, verso 22 e verso 23, só lembrando aos irmãos que nós já estamos encerrando o capítulo 1, graças a Deus, e para o próximo ano farei algumas reflexões no capítulo 2, mas também trabalhando Filipenses aos domingos à noite, alternadamente. Filipenses e Efésios. Lembrando que nós estamos trabalhando, finalizando o capítulo 1, e Paulo usa essa metáfora da igreja como corpo de Cristo. E para a gente fazer a sequência que já começamos, eu quero antes fazer a leitura do texto. A Natália vai me auxiliar aí, verso 22 e verso 23, é o final do capítulo 1. E não tinha jeito melhor para o Paulo terminar esse capítulo 1, senão desta forma, para simplificar o entendimento daquilo que ele vem falando de doutrinas profundas, lá do verso 1 até o verso 23. Aqui Paulo finaliza usando algumas metáforas e, na verdade, ele faz essa maravilhosa comparação da igreja como o corpo humano, da igreja como o corpo de Cristo. E não tem forma melhor para nós compreendermos esse final do capítulo 1, senão através desta analogia. Por favor, Natália, você me auxilia? E sujeito todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Só fazendo uma correção, eu esqueci de colocar um U ali. E sujeitou todas as coisas aos pés, aos seus pés. Aos pés de quem? Aos pés de Cristo. Lembre-se, ele está falando aqui de Cristo. Tá? Então, mesmo assentados, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo teu imenso amor e bendizemos ao seu nome, rogando que a tua presença seja real e que a tua palavra fale ao nosso coração. Ajude-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Só para a gente contextualizar aqui, lembrando que o desejo de Paulo é que os irmãos de Éfeso e nós, os leitores da carta, compreendêssemos a grandeza do poder de Deus atuando em nós pelo Espírito Santo. E a doutrina que ele vai trabalhar nesses dois versos é uma doutrina muito abrangente, que é a doutrina da igreja. Então, Paulo fala de várias doutrinas no começo dos versos. Ele fala da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, ele fala da doutrina do Espírito Santo, e ele vai terminar, antes de terminar, ele começa falando da doutrina da salvação, que foi o plano de Deus. Dentro da doutrina da salvação, ele coloca a doutrina de Deus, que a salvação é um plano de Deus, a salvação começa em Deus. E ele vai falar da doutrina de Cristo, dizendo que não poderia ter chegado a nós salvação se não fosse através da morte expiatória da doutrina de Cristo. E a salvação é aplicada ao nosso coração através da doutrina do Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da morte, da justiça e do juízo, e é aquele que nos sela, aquele que nos autentica como filhos de Deus, como aqueles que irão morar no céu. E, para finalizar, então, olha que carta, que capítulo profundo. Num capítulo, Paulo fala de tudo isso, e para concluir, ele vai falar da doutrina da igreja. E a doutrina da igreja é uma coisa muito ampla, bem abrangente. Então, por ela ser ampla, ele tenta resumi-la a partir desta figura da igreja como corpo, e vai trabalhar essa ideia para transmitir a cada um de nós aquilo que de mais complexo, de forma transparente, de forma simples, pelo corpo humano e
mostrando que a igreja é essa figura funcional, é esse organismo da junção de vários membros que formam um corpo e que tem uma cabeça. Qual é o objetivo, então, de Paulo? É mostrar a importância de nós, como igreja, onde é que nós estamos em Cristo. Aqueles que são igreja, quem são? Aqueles que nasceram de novo. São igreja? Qual é a posição que eles estão? Eles estão assentados acima de principados e potestades. É isso que ele demonstra aqui no texto. E lembre-se, irmãos, o desejo maior dele aqui é que nós exercitemos a nossa mente e o nosso coração, para que pudéssemos ter essa convicção, para que nada viesse roubar a nossa certeza do que somos, para onde vamos e o que precisamos fazer. O que nós precisamos fazer? Apenas confiar no sacrifício de Cristo. Só isso, mais nada. E quem confia no sacrifício de Cristo se submete às doutrinas de Cristo. É isso que Paulo está querendo que aqueles irmãos compreendessem. Então, domingo passado, nós vimos sobre o corpo, né? A expressão do corpo. E foi trabalhado a ideia de que o corpo ele é formado de vários membros, mas um membro sozinho não é um corpo. O corpo precisa de vários membros. Um membro sozinho não é corpo, ele é um membro apenas. E Paulo demonstra isso, essa importância da formação do corpo, que é a junção de vários membros. Somos diferentes, mas em Cristo nós temos uma função. Cada um tem uma função, como cada membro do nosso corpo tem uma função. E é engraçado que na formação do corpo, como foi mencionado, você olha para a sua mão. Você não sabe aonde começa o dedo e onde termina o seu dedo. Na própria mão. A mão é formada de vários dedos, mas nós não sabemos onde começa um e termina o outro. Isso é o que Paulo está querendo mostrar. A igreja de Deus é isso, é formada de um grupo de pessoas que a gente não sabe, mas elas estão em todas as partes do mundo, elas estão ligadas através de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. E aí Paulo, para mostrar que esse corpo não é um corpo sem cabeça, ele usa essa segunda expressão, que é a que nós vamos ver hoje. Em segundo lugar, então, para falar da igreja, Paulo vai usar a expressão cabeça da igreja. Já pensou um corpo sem cabeça? Difícil, né? Então, Paulo trabalhou toda aquela ideia do corpo, da importância dos membros, e agora ele coloca um cabeça nesse corpo. Para tirar aquela ideia, não é? Como eu disse domingo passado, a minha mãe, quando eu era pequena, ela contava a história da mula sem cabeça. E eu ficava apavorado, com medo de encontrar uma mula sem cabeça. E não existe um corpo sem cabeça. A igreja de Deus tem cabeça. A igreja dos homens não tem cabeça. A cabeça da igreja dos homens é a cabeça dos homens. Que fique bem claro isso. Paulo está fazendo uma distinção. Ele está querendo mostrar a igreja é o corpo de Deus, é o corpo de Cristo. Mas ela não só é o corpo de Cristo, ela só é corpo de Cristo se ela estiver sendo governada pela cabeça de Cristo. Que fique claro isso. É óbvio que Paulo está deixando muito certo esta expressão, por isso que ela vem logo após do corpo, dizendo que Cristo é o cabeça. Então, esta declaração, ela é muito difícil de expor. A cabeça da igreja é uma declaração muito difícil. Por quê? Existem várias interpretações, várias opiniões acerca desta expressão aqui. Mas vamos lembrar algumas coisas. Olha, além de Cristo ser o cabeça da igreja, o que é mais que Cristo é aqui nesse texto? Cristo é a palavra criadora, Cristo é o verbo que se fez carne. Então, Cristo não é só o cabeça, ele é tudo isso. A palavra criadora, tudo que aconteceu, tudo aquilo que foi criado pela palavra que é Cristo. Essa palavra se encarnou, veio morar no nosso meio através de um corpo, o bebê chamado Jesus,
Por isso que nós vimos que Jesus foi exaltado. É Jesus que foi exaltado, porque é homem. Jesus é o nome do homem, o Filho do homem. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Deus homem. Ele foi exaltado. A gente percebe aqui no texto que, antes de ser exaltado, ele assume, então, a nossa natureza, toma sobre si os nossos pecados, ele padece, sofre as mais duras penas, morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e ressuscita num corpo glorificado. Além de receber um corpo glorificado, ele também foi assunto aos céus, o único assunto aos céus que a Bíblia menciona. Depois da ressurreição, claro, porque teve 2 que foram assuntos também ao céu, que foram levados aos céus. Quem são eles? Lembram? Um que é o representante dos profetas, Elias, e o outro, Enoque. Então, esses 2 foram levados, vivos. Alguns dizem que serão as 2 testemunhas do Apocalipse, que virão para morrer. Por que eles têm que morrer? Porque eles também são pecadores como eu e você. E o salário do pecado é a morte. Então, eles precisam voltar e padecer aquilo que eu e você vamos padecer, a morte. E é uma coisa que ninguém pensa, né? A gente acha que só o vizinho morre, só morre o cachorro, o gato. Não, meu filho. O meu dia e o seu dia está mais perto do que a gente pensa. Agora está mais perto do que ontem. Você vai morrer. Ah, vai, pode ter certeza. Ou você acha que você vai ficar para a semente? Por isso que você deve se preparar para esse momento e ter essa confiança, esse descanso. Então, o que é que Cristo é? Cristo é tudo isso. Por isso que Paulo vai escrever o verso 22, dizendo que, porque Cristo é tudo isso, o que é que Deus faz então? Deus sujeita todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constitui como cabeça. Não só cabeça da igreja, mas cabeça de tudo. De tudo. Lembram do cântico de Paulo, quando faz lá no capítulo 11 de Romanos? Todas as coisas foram feitas para ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É justamente o que Paulo está falando aqui novamente. Tudo começa em Cristo e tudo acaba em Cristo. Quem é o glorificado? Cristo. Fantástico. Então, quando a gente olha para esta expressão, cabeça da igreja, por isso que eu disse para vocês que é difícil de fazer uma interpretação exata do que está sendo expresso aqui. Mas eu vou arriscar fazer algumas inferências sobre essa questão, somente sobre essa questão. Cabeça da igreja, somente sobre esta questão, cabeça da igreja. E vou falar sobre o cabeça da igreja, somente aquilo que tenho certeza do que é, de que Paulo está tratando aqui, a partir daquela leitura que eu disse a vocês, fazendo da exposição de Dr. Martin Lloyd Jones. Então, nós não podemos negar aqui, em primeiro lugar, que essa expressão, cabeça da igreja, ela também abrange governo e autoridade, que é uma das mais fortes opiniões acerca desta expressão. É que Paulo estava dizendo sobre o governo de Cristo e sobre a autoridade de Cristo. Tudo bem, isso é verdade. Isso é tanto verdade que dos 5 solas da Reforma Protestante, 2 dos 5 demonstram Cristo como principal e a palavra como principal. Sola Scriptura e sola Cristo. Então, Cristo governa e a palavra de Cristo também é a autoridade máxima dentro da igreja, dentro do corpo. É verdade. Está falando de autoridade e de governo. Mas Paulo, ele não só quer nos apresentar estas 2 verdades através desta simples analogia. Ele está querendo mostrar que Cristo
é o centro. Cristo é a origem. Fora de Cristo, a igreja, ela é uma igreja sem cabeça. Fora de Cristo, esse corpo é um corpo sem cabeça. Quando você vê uma igreja que não se submete à autoridade da palavra, você pode ter a plena convicção e dizer: esta igreja é uma igreja sem cabeça. Ou melhor, a cabeça dessa igreja não é Cristo. Esta é a expressão melhor. Quando você ver uma igreja que não se submete à palavra de Deus, você pode ter a plena certeza que a cabeça daquela igreja não é Cristo. Por isso que mais importante no culto nunca pode ser a nossa cantoria, nunca pode ser os testemunhos que contem as experiências de gente que foram abençoadas. Nunca. O centro do culto tem que ser músicas que cantam exaltando Cristo. Cristo tem que ser o centro de todos os louvores. Cristo tem que ser glorificado em todos os nossos testemunhos. E como Cristo é glorificado? É quando somos abençoados e prosperamos? Pode até ser. Mas o que é bênção maior? É ser curado de um câncer? Ou é estar gemendo a dor do câncer? E no meio da dor do câncer, você glorificar e exaltar a Deus. Qual é mais milagre? Onde Cristo é mais exaltado? Foi essa ontem uma conversa que tivemos, eu e o Paulo tivemos. Qual exalta mais a Cristo? Então nós estamos equivocados naquilo que pensamos sobre igreja. Igreja não foi feita para ser um balcão de milagres, uma distribuição, ou essa troca que se fazem, esse toma lá da cá. Não! Igreja não é isso. Esse corpo tem uma cabeça. E esse corpo precisa funcionar conforme as ordens dessa cabeça. Então a gente percebe aqui que Paulo, ele está querendo mostrar isso. A igreja verdadeira, esse corpo que ele está dizendo, que ele está comparando a igreja com esse corpo, ela precisa estar submissa e ligada a essa cabeça. Por quê? Não há nenhuma parte do nosso corpo, do meu e do seu, que não seja controlado ou estimulado. Não é? O nosso sistema nervoso é que estimula todos os nossos músculos, todas as nossas intenções, todos os nossos desejos. É como se o sistema nervoso rastreasse tudo aquilo que nos movemos a fazer. É o sistema nervoso. E onde que está esse sistema nervoso? Dentro do quê? Da cabeça. Olha como que profundidade que Paulo está escrevendo isso. Eu vejo o meu próprio filho, ele tem uma má formação no cérebro que movimenta o lado esquerdo. Então, ele tem uma dificuldade e pisa com a ponta do pé. Ele não consegue pisar até embaixo, porque naquele lugar onde manda o estímulo para que o pé pisasse até embaixo, não foi formado corretamente. Então, para você ver como que todos os nossos movimentos, eles funcionam estimulados e coordenados pela cabeça. Agora, vem me dizer algumas pessoas que, o que importa é o coração. Se ele está cantando essa música, o que importa é o coração. Que coração o quê? O que importa é a cabeça. Está sendo de acordo com os princípios da cabeça?
Se não está sendo de acordo com os princípios da cabeça, não pode. Se pudesse, por que Nadab e Abiú foram fulminados? Eles não foram lá prestar adoração a Deus, eles foram prestar adoração a Deus do jeito que eles sentiram no coração, do jeito que eles achavam que podia fazer. E o que aconteceu com eles? Fulminado. Ah, mas o que eu vou fazer aqui é com uma boa intenção. Meu irmão, deixa de tolice. Se a nossa boa intenção valesse alguma coisa, não precisava da palavra de Deus. Não precisava da orientação da cabeça. Quer um fato bíblico? Usar. Tem alguém com mais boa intenção do que usar? Davi constrói uma carroça, pega Uzá e vai buscar a Arca da Aliança. E Davi traz a Arca da Aliança do jeito que ele achava que podia trazer. O boi passa num buraco, a carroça balança, a arca vai cair, Uzá, na boa intenção, coloca a mão para segurar a arca. Morre fulminado. Não parece que Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Deus tinha deixado uma ordem de como aquilo deveria ser feito. Deveria se construir varões, eles deveriam ser cobertos de ouro e aquilo ser transportado através daquela peça e não em cima de uma carroça. Então não vem dizer que o culto a gente pode fazer de qualquer jeito. De jeito nenhum. O culto de Deus não. O culto dos homens pode. Mas o de Deus não. Então nós devemos ganhar essa consciência. Por isso que Paulo está gastando esse tempo para falar da cabeça. E a gente passa por uma expressão dessa e acha, mas o que tem nessa cabeça? Tem tudo. Tem o que está faltando na nossa. Raciocínio, maturidade e submissão à verdade. É isso que Paulo está querendo que aqueles irmãos compreendessem. Não é? Então, aqui, na verdade, não tem nenhum sentido nós falarmos que somos a igreja, corpo de Cristo, se Cristo não for, de fato, a cabeça, se não for aquele que dá a direção, não for aquele que nos orienta, que nos aponta o caminho. Então, essa analogia, ela vai revelar para nós duas verdades. A primeira verdade é sobre o funcionamento da igreja, não é? E é isso que me encanta. Quando eu olho para o que Paulo está usando aqui, reforça mais a minha fé na inspiração das Escrituras. Por que reforça mais? Porque nessa época que Paulo está escrevendo, eles não tinham esse conhecimento que temos hoje de anatomia e de fisiologia. Eles não tinham. Não tinham. Só o Espírito Santo para dar essa sabedoria a Paulo, para escrever e fazer essa comparação. A ponto de nós, hoje no século 21, termos essa compreensão muito mais profunda e podermos trabalhar e explorar os seus significados. Nessa simples analogia, a gente percebe Paulo como se estivesse com um bisturi, ou esse bisturi estivesse na mão de um hábil cirurgião, capaz de cortar precisamente todas as possibilidades de vida da igreja, ou de comportamento, ou de atitude, ou de culto desse corpo, se ele não fosse submetido às orientações dessa cabeça que é Cristo. Então Cristo deve ser o orientador dos nossos cultos,
das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas posturas. Cristo deve ser o coordenador disso tudo. Olha como que esse funcionamento, ele é também explicado por Jesus através de uma comparação que ele faz na palavra de João, o evangelista, no capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui está um grande segredo. Quando a gente não está em Cristo, a nossa vida fica infrutífera. Eu e você, nós não conseguimos manifestar fruto do Espírito, se nós não estivermos em Cristo. Porque o Espírito nos coloca enxertados na videira que é Cristo. E nós, como ramos, produzimos novas atitudes, novos comportamentos. Então, se a gente continua sendo caloteiro, se a gente continua sendo mal pagador, se a gente continua vivendo como os ímpios vivem, você precisa repensar se você está em Cristo. E aqui também fica uma margem para a gente pensar na questão até da evangelização. Você pode dizer, eu não tenho o dom de evangelista. Quem disse que você não tem? Verdade, você não tem mesmo. O que eu e você temos é uma ordem. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse aos discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então nós temos uma ordem. Se você acha que não tem o dom, então se submeta à ordem. E é engraçado que nós não podemos frutificar se nós também não estivermos em Cristo. Por quê? É como se Deus estivesse falando, vocês não podem produzir luz se não estiverem na fonte energética que é a luz do mundo. Então, tudo aquilo que nós fizermos sem Cristo é palha, é feno. Tudo isso vai queimar, tudo isso não tem sentido. Por isso que Salomão dizia que o homem vaidoso corre atrás do vento. Quem corre atrás do vento é porque a cabeça não está sendo governada pelo cabeça da igreja. Olha para um homem que tem uma família e ele corre atrás do dinheiro, em vez de correr e abençoar a família. Olha para a casa dele e veja se valeu a pena. Ou converse com alguns, né, que você possa conhecer, se valeu a pena. Não vale a pena. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? É que a igreja ela funciona desta forma. Nós só somos igreja se nós estivermos em Cristo. E Ele, como cabeça, como aquele que dirige, que direciona e que modela a minha postura, o meu agir, o meu pensar, o meu viver. Assim nós vamos produzir frutos, em todos os sentidos. Frutos de pessoas sendo alcançadas pela nossa maneira de viver, pelo nosso testemunho, e frutos no sentido de fruto do Espírito, de mudança de comportamento, de atitudes novas. Sem o cabeça, não há estímulo para isso. Cristo é o cabeça de sua vida. Cristo tem sido o cabeça de nossa casa. Se não tem, precisamos pedir que a misericórdia dele recaia sobre nós e que possamos ter na nossa mente a cabeça de Cristo. Segundo, aqui a gente também percebe
nessa analogia, a segunda verdade, que é a unidade da igreja. A vida do corpo e de todas as partes mais individuais que temos no corpo, ela procede de onde? Da cabeça. Não há estímulo, as nossas partes estão ligadas, mas elas não se mexeriam sozinhas se não fossem comandadas pela cabeça. Eu fico impressionado que antes de mexer, aqui já... Eu não sei quanto tempo antes, mas pensa, rapaz, que coisa mais louca. Antes de você mexer, antes que eu falasse para você que eu ia bater aqui, a minha cabeça já tinha pensado, estimulado, para que estas atitudes fossem feitas. Tudo para falar da unidade que a igreja precisa ter, da afinidade que a igreja precisa ter. E a unidade da igreja, ela é promovida através do que, irmãos? Do show gospel. É isso que promove? O show gospel tenta promover. Eles reúnem gente de todas as denominações. Da campanha de curas e milagres, vai gente de todos os lugares. Todo mundo quer ser curado. Cuidado, dentro das igrejas também tem o João de Deus, viu? Cuidado. Tem muito pastor aí que está ungindo e não pode ver uma mulher bonita, que ele quer ungir onde ela está com problema. É João de Deus, é o espírito do João de Deus. Toma cuidado. A unidade da igreja, ela só pode ser promovida, irmãos, pelo cabeça, que é Cristo. A unidade da igreja é fruto de um povo que se reúne com uma intenção de se submeter unicamente, exclusivamente às ordens do cabeça, às orientações que o cabeça deixou através de sua palavra. Nós estamos aqui reunidos por causa da palavra de Cristo. E todos nós devemos estar submissos à palavra de Cristo. Então, toda tentativa humana de produzir essa unidade é frustrada, sempre será frustrada. Sempre será frustrada. Tenta juntar um monte de pastor, fala, vamos tentar unir as igrejas. Só quem vai conseguir fazer isso, sabe quem é? O anticristo. Ele vai conseguir montar uma igreja universal. E ele vai. Mas nós, homens, nós não vamos conseguir. Porque nós não queremos nos submeter às verdades da palavra de Deus. Então tenta juntar um monte de pastor de denominação diferente. Vai ter pontos que divergem. Tem alguns pontos que são aceitos. Não vai mudar muito. O tanto de água que se batiza, isso não vai mudar. Agora, quando tira Cristo do centro e coloca o homem no centro e os desejos do coração humano no centro, não dá para caminhar até na esquina. Vai sair briga. Você vai olhar para o cara e vai dizer, isso aí é heresia. Ele não vai aceitar. Então, nós precisamos do que, irmãos? Da Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre este assunto? Nós vamos nos submeter ao quê? À interpretação de um texto que está ali distante, um texto que está fora de contexto, é isolado, não tem outro texto que dê margem para aquilo, e a gente vai então se submeter àquilo porque a pessoa teve uma revelação. A revelação do homem tem que estar abaixo da revelação bíblica. Eu acredito que Deus pode dar o dom de revelação. Claro, os dons espirituais, Deus pode dar a quem Ele quer e no tempo que Ele quer. Ele é Deus, Ele que é o dono.
Agora, a revelação não pode estar acima da máxima já revelada. Nunca, nunca. Então, a unidade, ela só pode ser aceita se todos nós nos submetermos às verdades reveladas da Escritura. Agora você pensa, nas grandes igrejas, onde a teologia é voltada para o positivismo, onde a palavra é: você será um vencedor, sempre, 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 sempre. Como que vai se submeter às verdades do Evangelho? Como? Me diz. Deus te fez para ser cabeça. Cabeça do quê? Se esse corpo já tem cabeça? Só se for a outra cabeça da besta, porque a besta tem duas cabeças. Tem um monte de cabeça. Então Deus não nos fez para ser cabeça, irmãos. Deus nos fez para ser membros do corpo, que já tem uma cabeça, Cristo. Todos os pensamentos desse corpo vêm através de Cristo. E todos os movimentos desse corpo, igreja, devem ser unidos para exaltar Cristo. Por isso que no começo foi feita esta explanação. Então, para mim, a própria Bíblia já difere esses dois termos que aparentemente são próximos, mas existe uma grande diferença entre eles. União e unidade. União e unidade. Unidade vem da união. Ou a união pode ter vindo da unidade, eu não sei. Mas que são diferentes, eles são. E a Bíblia faz essa diferença. Quer ver? Gênesis capítulo 11, verso 6. E 2 Coríntios 7,14. Então, 2 Coríntios 7,14 vai falar da unidade. E Gênesis 11, 6 vai falar da união. Presta atenção. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, os céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que coisa mais linda. O primeiro texto está falando da união que os homens fizeram para construir o que, irmãos? A religião. Eles queriam levantar uma torre. Para quê? Para chegar até Deus. A Torre de Babel nada mais é do que a figura da religião sendo montada pela primeira vez na Bíblia. A religião promove a união. E eles se uniram para chegar até Deus. Mas chegar até Deus como? Do jeito que eles pensavam. Da forma que a cabeça deles raciocinava. E Deus, percebendo da capacidade, e aqui tem uma grande lição para nós, como nós perdemos muito quando nós não nos unimos. Vocês podem perceber que até as pessoas que praticam o mal, quando eles se unem, eles se tornam essas facções poderosas, capazes de provocar aí atrocidades, capazes de provocar até escândalos para o sistema de segurança pública. Olha a capacidade da união. E esse povo estava unido. Eles falavam a mesma língua. Eles tinham os mesmos objetivos. E o que é que Deus faz para quebrar essa união? Confunde as línguas. É daqui que começa
as escolas dos idiomas, não é? Aqui começa o Wizard, aqui começa a CNA, aqui começa as demais escolas. Começa tudo aqui. Olha, Evandro, propaganda gratuita, hein? Começa aqui. A forma de romper a unidade foi confundindo as línguas. E é engraçado. A gente olha para esse texto aqui e se esquece que o próprio Deus que promove essa desunião através da confusão das línguas, Ele também no Novo Testamento, através da cabeça, que é Cristo morrendo, Ele também promove e traz a unidade. Lembram no Pentecostes? Quando o Espírito é derramado, as pessoas começaram a falar em várias línguas. E cada um entendia na sua própria língua. Não precisaram ir fazer aula de idiomas. O Espírito Santo deu. E eles começaram a se entender. E no final do texto diz que todos glorificavam a Deus. A unidade, mais uma vez, é demonstrada através do cabeça, através do sacrifício do cabeça, que foi Cristo. Agora olha para esse outro texto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui vai mostrar que esse povo primeiro, esse povo é um povo nada mais, nada menos do que um corpo. É um povo que se chama pelo nome. Pelo nome de quem? Pelo nome de Deus. E eles têm um objetivo, qual é? Se humilhar. Qual mais? Buscar a face de Deus. Se afastar dos seus maus caminhos. Então, esse povo é um povo que reconhece que eles não podem mais andar pela cabeça deles. É um povo que se juntou porque eles precisam de um cabeça, de uma pessoa que dê a orientação. E eles reconhecem em Deus aquele que pode promover a união. E o texto vai deixar bem claro: se esse povo fizer tudo isso, eu dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Irmãos, isso é unidade. Unidade é quando todos nós nos juntamos, nos tornamos um, com um objetivo, com um propósito, com uma intenção. Submissão a Cristo. Desejo de servir a Cristo. E buscando as orientações de Cristo. Então, para diferenciar isso, e aqui a gente termina, tem aqui, na verdade, duas imagens que diferem. Né? Se Paulo está usando as metáforas e as comparações, eu também quero usar duas figuras, que na verdade é produto de uma só, para demonstrar a diferença entre unidade e união. Olha que coisa mais linda. Essas três batatas estão juntas. Elas estão juntas. E o purê? Unidos. Você consegue no purê distinguir qual batata é? É isso que Paulo está falando para nós, irmãos. A igreja de Cristo precisa ser um purê. E num purê, a batata perde a vida própria. No purê, a batata se oferece ao sacrifício.
No purê, a batata é amassada e misturada uma com a outra. Nós temos sido o quê? Um monte de batata unida ou um purê? É triste, mas a verdade é, nós temos sido um monte de batata. Um saco de batata. Mas o meu desejo é que Deus comece a amassar a mim e a você, para que a gente se torne esse purê. Para que a gente se torne tão igual. Igual a quem? A Cristo. Mesmo sendo batata, mas no purê, eu não consigo distinguir quem é quem. Porque quem vai aparecer é o purê. É Cristo. Irmãos, esse deve ser o meu propósito. Esse deve ser o seu propósito para esse ano. Se envolva com as coisas da sua igreja, irmão. Se envolva. Não vem você me dizer que ser membro de igreja é ser uma batata. Pode até ser. Mas a igreja de Cristo tem que ser um purê. Se não for um purê, é uma igreja que ainda não amadureceu a tal ponto de unidos, num só propósito, num só objetivo, fazer a diferença. E só aparecer um, Cristo. Vamos pedir isso a Deus e vamos nos dispor como batatas. Eu tinha posto aqui, na verdade, um prato de batata frita. Mas eu resolvi tirar para não aguçar a sua fome. Porque nós somos tão carnais que a gente ia olhar para aquela batata e a gente ia desejar aquele prato de batata frita. Nós estamos iguais a Saul. Um prato de lentilha é o suficiente para nos tirar do propósito, que é Cristo. Nesse novo ano que está começando, o que é que você pode fazer como batata para se tornar um purê? Me diz. Você vai continuar como uma batata sozinha? Não se esqueça que batata podre não serve para nada. Só para estragar as outras. E no meio dos ajuntamentos sempre tem as batatas podres. Batata podre. Que está ali só para apodrecer. Da boca dessa batata só sai coisa horrível. Da boca dessa batata só sai morte. Da boca dessa batata só sai desânimo. Da boca dessa batata só sai tristeza. Quando você estiver perto de uma batata dessa, você diz, batata podre, em nome de Jesus. Deixa eu te cortar para você ficar boa. Vou tentar recuperar parte sua ainda. Vou cortar você nessa atitude perversa, maligna e diabólica. Vamos, irmãos, nos tornar um purê? Que Deus nos ajude a, como igreja, amassados por Cristo, fazermos a diferença nesse ano. Evangelizando, trazendo pessoas, convidando amigos, falando de Cristo, orando pelas pessoas, se envolvendo com a igreja de Deus, com o corpo. Paulo disse que a igreja é o corpo. Você não cuida lá do seu corpo na academia, fazendo os seus regimes? Legal isso, muito bom.
Você não fica às vezes triste porque você olha para aquele prato gostoso e você tem que dizer não a ele? Por quê que para cuidar do seu corpo você se sacrifica? Por quê? Então, se você é corpo de Cristo, igreja de Cristo, cuide, irmão, do corpo que é a igreja, que tem um dono, que é o cabeça Cristo.